Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estou contente pela vitória do Fluminense. Foi um bom jogo. O primeiro tempo o Fluminense não começou bem, o Mirassol começou melhor do que o Fluminense. O Fluminense não chutava praticamente para o gol. O Fluminense está com a mania de querer levar a bola quase sempre até dentro do gol, né? Aí chegar perto do gol, vai querer cruzar, já está todo mundo marcado. O Mirassol marcou muito bem, né? Mas eu tinha falado com meu filho que estava assistindo o jogo junto comigo, falei, nenhum time aguenta marcar o jogo todo do jeito que o Mirassol está marcando. Uma hora vão cansar e vai melhorar para o Fluminense. Aos 31 minutos, antes o Mirassol teve algumas oportunidades que o Fábio salvou bem. Aos 31 minutos, um pouquinho antes eu escutei alguém na televisão mesmo, né, na Premier, falou, alguém falando assim, chuta, chuta. Aí o Serna pegou uma bola, chutou mal, eu acho que a bola ia para fora. A bola bateu no defensor do Mirassol e entrou devagar no cantinho do goleiro Walter, que fez um bom jogo ontem. Depois o Mirassol ainda tentou ir para cima e o Fluminense começou a empilhar várias oportunidades, perdendo várias oportunidades. Eu estava vendo a hora do Mirassol conseguir empatar o jogo. O Fluminense, quer ver? Eu vi aqui no GE, o Fluminense empilhou uma série de perdas de gol, vários chutes que perdeu. Dá para listar, como destacou no GE. Lúcio Acosta 2 vezes, Canóbio 2 vezes, Everaldo 1 vez e John Kennedy 1 vez. Poderiam ter ampliado para cá e matado para cá, e matado o jogo. O problema é que isso não é novidade nos jogos no Maracanã, né? Tirando o triunfo contra o Juventude, no qual o time realmente jogou mal, e jogou mal mesmo, todas as outras vitórias por 1-0 vieram com um desempenho elogiável, apesar dos problemas de pontaria. Diante do Ceará, Internacional e agora Mirassol, para cá magro, mostra que o time não consegue fazer gols na mesma quantidade que cria chance. E isso acarreta, às vezes, possibilidades do adversário empatar ou até virar o jogo, ganhar o jogo, né, no caso. Não está ruim, mas poderia ser melhor. A vitória foi fundamental para o Fluminense na briga por uma vaga na Libertadores. Abre 5 pontos do São Paulo, né? E 5 pontos do São Paulo, 5 pontos do São Paulo, 8º colocado, e 8 do Vasco, que é o 9º colocado. Quer dizer, do Vasco, o Fluminense tem que perder 3 vezes, ou perder 3 vezes, 2 vezes empatar uma. Eu não vi aqui o saldo de gols, nem no vitória, eu acho que o Fluminense tem mais. E o Vasco, para o Vasco conseguir chegar lá. O São Paulo, o Fluminense teria que perder 2 para o São Paulo chegar. Então aí, só que o Fluminense agora, a gente tem que ver que o Fluminense enfrentou um time que não é de nome, né? É um time que subiu agora para a primeira divisão, mas que vem fazendo um excelente Brasileirão. Não é à toa que está em 4º lugar no Brasileiro. Esse mesmo time ganhou o Fluminense lá no campo deles há poucos dias, só que lá o Fluminense teve chance de ganhar e praticamente com uma má arbitragem o Fluminense tomou a virada, mas a virada realmente foi culpa do Freitas, né? Numa jogada que era para ele isolar a bola, ele foi querer driblar, perdeu 2 vezes. Aí o jogador cruzou e o outro fez o gol. Aí o Fluminense tomou a virada. Então o Freitas não é mau zagueiro, ele tem que parar de achar que é um craque e pegar a bola e tocar, em vez de querer driblar perto da área. Porque quando ele perde, já era. Ele tem que jogar sério, sério mesmo. Como
como o que ele é, a nacionalidade dele, né, eu acho que é argentino, tem que jogar sério, não pode brincar. Argentino normalmente joga sério. E o Freitas às vezes quer driblar. Então agora o Fluminense vai pegar. O Tia Costa acabou com o jogo, né? Ontem ele jogou muito, ele realmente acabou com o jogo. É nítido que o time melhora quando ele está em campo. É, é nítido que o time melhora quando ele está em campo. O Thiago Silva também melhora bastante, o Samuel Xavier também. Então agora no próximo jogo, o Martinelli levou o terceiro cartão amarelo. Ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Aí acredito que entre o Bernal no lugar dele, para marcar melhor o meio campo. Acredito que vai perder um pouco em criação, apesar do Martinelli e do Hércules não estarem numa boa fase. E isso é que tem feito com que o Fluminense tenha perdido muito o meio de campo, que eles são o ponto-chave do meio campo do Fluminense, tirando o Lúcio Acosta, que ó concurso, está arrebentando. Aí com o Martinelli e o Hércules mal, o meio campo Fluminense perde, aí fica meio difícil, né, de conseguir alguma coisa, principalmente nos jogos fora de casa. Mas aí o Fluminense ganhou do Mirassol, que é um time que está em quarto lugar, vai jogar contra o Cruzeiro, é um jogo difícil, o time está em terceiro. Depois, eu acho que é contra o Palmeiras. Tem o São Paulo, tem o Flamengo, que parece que é dia 19, era antes, parece que foi adiado para o dia 19. Eu não sei porquê, foi adiado para o dia 19. Então são jogos difíceis, né? Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. São 4 jogos muito difíceis. O Fluminense tem que entrar concentrado para tentar ganhar. Apesar que quando o Fluminense joga contra time forte assim, joga melhor. Basta ver ontem, não no início que foi. Começou lá com aquele lance que poderia ter sido expulso o jogador, mas eu acho que ele não merecia ser expulso também não. Mas o Fluminense, quando joga contra time forte, joga melhor. Vamos ver. Mas ainda acho que está faltando um pouco de disposição a alguns jogadores. O problema maior do Fluminense, na minha opinião, está sendo o ataque. Porque ontem, depois de não sei quanto tempo, não sei se é 1 ou 2 meses, que saiu um gol de atacante. E um gol sem querer, né? Porque o atacante, no caso Serra, chutou para fora. A bola desviou no jogador do Mirassol e entrou. Então, tem que ter treinamento. Os jogadores têm que tentar chutar mais de fora da área. Não tentar ficar entrando com a bola. Isso aí não acaba perdendo, ainda mais quando o adversário estava com a marcação igual ontem. Então, perdeu o Canóbio, teve uma hora que ele era para cruzar antes, ele foi quase lá, quase saiu com bola e tudo para cruzar e o goleiro defendeu. Tinha que ser antes. Então, eu acho que falta ajustar algumas coisas. Eu não acho que esse treinador é ruim, como muita gente fala, eu acho que ele é um bom treinador. Eu acho que falta só ele olhar mais para a base. Esse que ele fala de o jogador da base tem que estar mais preparado, eu concordo com ele em parte. Antigamente, o jogador não subia para o profissional antes de passar pelo sub-20, ou na época era aspirante. Ele primeiro passava por todas as categorias para chegar pronto no profissional. E mesmo assim, às vezes não dava certo, mas é o caminho mais correto, na minha opinião. Hoje eles estão pegando, a não ser quando era um jogador ao concurso, como o Neymar e como outros aí. Hoje em dia estão já pegando, o jogador está jogando bem, o sub-17 sobe para o profissional. O que acontece? O jogador fica lá no banco, não tem chance, não joga. Quando joga, não joga bem, porque está um tempo parado, sem ritmo. Aí a torcida começa a criticar, e aí volta para a base, aí volta mal, porque pelo que passou do profissional. Então eu acho que realmente, em parte, eu acho que o Zubeldia tem razão. Eu acho que os jogadores têm que passar por todas as categorias realmente para chegar no profissional tranquilo,
saber, com a responsabilidade que tem que ter e com a cabeça legal que tem que ter. Um moleque de 17 anos, cara, não tem, dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa correta. Aí o primeiro vacilo que ele der, a primeira vaia, acaba com o jogador. Não vê esse menino que agora está no Palmeiras, como é que é, que foi o que jogou, acho que foi até contra o Palmeiras mesmo. Estava jogando bem, aí deu um vacilo, lateral esquerdo, aí deu um vacilo, o Fluminense tomou um gol, depois tomou outro gol, aí queimaram o jogador, não jogou mais, aí depois venderam, agora ele veio, Gessité, né? Ele veio agora pro Palmeiras, está lá. Não está arrebentando, mas está lá no Palmeiras. Mas porque aí queima etapas, queima o jogador sente. São poucos jogadores que já vêm preparados. É a mesma coisa jogador que vem de fora. Qual jogador que vem de fora já chegou arrebentando o Fluminense? O único é o Lúcio Acosta. Os outros todos estão sentindo. Nem o Arias, quando veio, jogou bem. O Arias também levou um ano para começar a jogar bem. Aí o cara entra, como entrou o Santos Moreno, parece que não sabe nem tocar a bola, a torcida quebra, o jogador fica afastado, nunca mais joga nada. Tem que ter calma, paciência com os jogadores. Em parte eu concordo muito com o Zubeldia. Só acho que ele tem que colocar, pelo menos os que já estão lá, para jogar. Como eu acho que o Lescano já era para ter mais oportunidade, em alguns momentos jogar mais. O Riquelme também. O Lavega também é outro, que já está há muito tempo aqui no Rio treinando, deveria ter algumas oportunidades. Mas o importante foi que vencemos ontem, estamos com 50 pontos. Se a gente conseguir empatar com esses jogadores, com esses times que estão lá na frente, são 3, se ganhar do São Paulo, 3, se empatar com os outros 3, aí dá 56 pontos, a gente praticamente, eu acho que se classifica para a Libertadores. É só jogar sério, não perder ninguém. A minha maior preocupação no momento está sendo o Fábio. O Fábio tem 2 cartões amarelos. Se ele levar um amarelo num desses jogos, ele não joga o próximo jogo. Aí o reserva do Fábio para jogar, entrar numa furada contra um time grande assim, vai ser complicado. Vai ser muito complicado mesmo. E além de tudo, estando sem ritmo, né? Porque ninguém está jogando, só o Fábio, então o cara entra numa furada. Vamos ver o que acontece. Vamos, por enquanto, curtir a vitória, que hoje deve ter folga, hoje é sexta, deve treinar amanhã para poder jogar no domingo contra o Cruzeiro, lá em Minas, né? No Mineirão. Agora vamos falar outra parte que eu normalmente falo. Todos vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. Comecei a fazer esse canal porque eu e minha esposa ficamos vendendo açaí de meio-dia à meia-noite. A minha cabeça estava a ponto de explodir. Então eu comecei a fazer o vídeo sem saber nada, né? Fiz o canal com a ajuda de uma pessoa, um amigo. Aí depois os vídeos comecei a fazer sozinho, sem saber fazer nada. E com a cara e a coragem. E, para surpresa minha, eu acho que em geral, eu comecei a receber elogios, críticas também. Tem algumas pessoas que se inscreveram, eu achei que eu não ia conseguir ter nem uns 10, 20 inscritos, e estou com 621 inscritos, graças a Deus. Entre esses 621 inscritos, tem uma pessoa de Portugal e 2 dos Estados Unidos, que eu nunca vi antes na minha vida. Então, eu me empolguei, agora está a ser uma meta. Com a ajuda de vocês, que começaram por ter 621 inscritos, tem muito mais gente que assiste os vídeos do meu canal, né? Então, eu tracei uma meta inicial de chegar aos 1.000 inscritos, né? São 621, faltam 379, né? Isso, 379. Aí, 379 para completar os 1.000.
Então, eu conto com a colaboração de vocês todos para ajudar no canal. A quem ainda não está inscrito, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, dê o rap para melhorar a pontuação do canal. E quem está inscrito e assiste o canal, mesmo os que não estão inscritos, se inscreverem, que falem com os amigos, né? Indiquem o canal, o vídeo, para eles assistirem, para se inscreverem, dar o like e compartilhar também, para me ajudar a chegar à meta de 1000. Por favor, conto com a colaboração de todos. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Agora eu vou falar outra parte que normalmente quase todo YouTube fala e eu não sou diferente, ainda mais por precisar para ajudar o canal e outras coisas mais. Se vocês puderem colaborar, por favor, façam o Pix para o nosso canal. Também quem souber me ajudar a botar um QR Code para não precisar falar isso, ou até botar a tela rodando ali, o Pix para colaborarem, podem me explicar como é que faz, que eu não sei. Eu sou o cara que eu falo a verdade, eu não sei fazer. E conto com a colaboração de todos. E o Pix, eu tenho 2 Pix, né? Tem um Pix que é meu e-mail, o outro é uma numeração menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo, eu fico tremendo na hora de apertar a tecla, aí às vezes leva um tempão para digitar uma coisa pequena. E olha que eu já fui caixa de banco. Hoje em dia, se eu fosse caixa, estava roubado. Aí, os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, quem puder colaborar, colabore. Nosso canal é um canal pequeno. Eu sou uma pessoa que não sou pública, nem quase ninguém me conhece, só meus amigos mesmo. E eu conto muito com o apoio de vocês todos para o canal poder crescer. Se puderem ajudar com o Pix, como eu falei no início, os 2 Pix são do Banco PicPay. Eu agradeço a todos, que Deus ilumine a todos e que nós todos tenhamos um lindo dia, um lindo final de semana. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém.